João capítulo 19, versículo 30. Nós vamos dar continuidade à série de mensagens que nós estamos seguindo sobre os brados da cruz. Nós estamos no 6º brado da cruz, a 6ª palavra que Jesus pronuncia na cruz. E se você não teve a oportunidade de acompanhar as pregações da nossa igreja, você pode acompanhar pelo portal, pelo nosso site, cibgramacho.com.br, ou pelo canal do YouTube também. Você consegue acesso desde as primeiras mensagens até hoje. Iremos terminar ela no próximo, não no dia 21, mas no dia 28, iremos terminar a série de 7 mensagens sobre os brados da cruz. E nós estamos seguindo também os 40 dias de oração e jejum. Espero que você esteja fazendo. Se você ainda não acompanhou, há o panfleto ali na porta, você pode pegar. Alguns estão recebendo todos os domingos, todos os dias, o WhatsApp, o texto e o motivo da oração. Hoje, se eu não me engano, é sobre a liderança, orar pela liderança de nossa igreja, que os irmãos possam fazer isso num tempo oportuno. João capítulo 19, versículo 30, os que encontraram digam amém. Diz assim: quando pois Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Toda a igreja, vamos ler? Que o Senhor nos abençoe assim com a sua palavra. Jesus está vivendo um dos momentos mais difíceis do seu ministério, o momento da crucificação. A crucificação é o centro do ministério de Jesus. Durante todo o seu ministério, ele esteve ensinando, pregando, curando, atendendo a necessidade do povo, anunciando a palavra do Senhor. E durante todo o seu ministério, ele foi criticado pelos fariseus, perseguido pelos líderes religiosos, entregue por um dos seus discípulos com um beijo, foi traído, foi abandonado, foi levado ao julgamento. Escolheram um criminoso, Barrabás, para deixar ir, e Jesus para ser crucificado. E durante todo esse período da crucificação, Jesus em nenhum momento voltou atrás, se queixou. Nós vemos que no Getsemane, antes, Jesus está chorando, pedindo a Deus que afaste dele esse cálice. E ele pede: Senhor, Pai, que não seja feita conforme a minha vontade, mas seja conforme a sua vontade. E como um cordeiro submisso, ele vai ao cativeiro, ele vai para o matadouro, ele vai para perder a sua vida em prol do homem e do prol da humanidade. Durante o percurso que Jesus fez, Jesus foi ofendido, foi maltratado, sofreu ofensas, levou chicotadas, uma tortura intensa e tremenda. A crucificação era algo temido pelos criminosos, era uma das torturas mais duras e difíceis aplicada por Roma, o qual o indivíduo, antes de morrer, ele era colocado para uma exposição pública de um sofrimento intenso, de um espancamento constante. Além disso, tinha que carregar o seu próprio instrumento de sacrifício, ele tinha que levar a sua própria cruz. Jesus, depois de desfilar pela cidade, vai para o local onde, no meio de 2 ladrões, e ali está a sua mãe. Os discípulos já não estavam, mas havia um discípulo ali presente. A Bíblia diz que era o que o amava, e provavelmente o que o amava provavelmente era João. Jesus, em todo o seu ministério, ele pregou bem, ensinou e cuidou dos doentes. E um momento ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E a crucificação foi a condenação que o povo assim decidiu por Jesus. Ele na cruz, submisso à vontade do Pai, emitiu algumas palavras. E hoje nós estamos na 6ª palavra, e eu quero me prender a ela. Todos nós, quando nascemos, nós temos um tempo determinado de vida. Nós já nascemos, podemos dizer, com um tempo de validade. Nós não sabemos o dia de nossa morte, mas a morte chegará para todos nós. Não sabemos o dia, não sabemos a hora e nem sabemos como será, mas ela virá, mais cedo ou mais tarde. Jovem, criança, mulher, homem, branco, negro, rico ou pobre, todos nós encontraremos a morte. A morte ela é democrática, é para todos, ela não faz acepção. Não importa o quanto de dinheiro você tenha, ou o plano de saúde que você possui, ou até a alimentação que você faz,
A morte virá para todos nós. E a pergunta que fica em nossa mente, que independente da alimentação, da ginástica que você faça, ou das cirurgias plásticas que você venha aplicar, ou dos implantes que você tente fazer, você tenta lutar contra o tempo. Nós tentamos prolongar um pouco mais a nossa vida, ou quem sabe até ter uma morte com um pouco mais de qualidade, não com tanto sofrimento, porque o nosso corpo ele vai se desfazendo com o tempo. Não temos mais o vigor de 15 anos, de 10 anos atrás. Mas a pergunta que fica em nossa mente, e é o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Será que se a morte chegar hoje para mim, para você, você terá cumprido completamente o seu ministério? Você terá feito realmente, cumprido a sua missão? Você terá exercido durante o tempo da sua vida tudo aquilo que Deus preparou, que Deus reservou para você? Será que isso realmente você pode dizer hoje, eu estou em dia? Brande Gustavo conta na sua biografia que ele estava fazendo uma viagem à Europa com a sua família, e lá nessa viagem havia muita alegria, muita festa. Ele passou mal, foi para o hospital, e lá na Europa orientaram ele a pegar um avião o mais rápido possível e voltar para os Estados Unidos, porque foi identificado um câncer no seu fígado e no seu pâncreas. Chegando nos Estados Unidos, o que o médico disse a ele, disse que ele só teria 2 meses de vida. Durante esse período, Brande, ele não questionou a Deus. Ele era um cristão, ele não resmungou, ele aproveitou os 2 meses que ele tinha de vida, fez uma transição na sua empresa, colocou um novo administrador para tocar o seu negócio, esteve junto com sua família, esteve junto com seus filhos, esteve junto com seus amigos, ainda se divertiu. Ele não procurou uma cura milagrosa na internet e nem se trancou no quarto, ficou chorando pela dificuldade da sua vida. E diz o texto que, diz a história, diz que ele partiu sem murmurar em nenhum momento. E foi algo marcante na sua vida. E alguns familiares, algumas pessoas lamentando porque Brande morreu e porque ele não lutou da forma que eles entendiam que Brande deveria lutar. Ele disse que Deus assim o reservou. Se Deus tivesse a intenção de prolongar a sua vida, essa doença não teria surgido. E se Deus tivesse a intenção de prolongar a sua vida, ele seria curado, porque ele estava vivendo segundo o propósito de Deus, estava vivendo na dimensão de Deus, estava vivendo segundo a vontade de Deus. E ele se demonstrou um homem completamente submisso à vontade de Deus. Não importa se você é um homem de fé ou não, a morte virá para você e virá para mim. A questão é, quais são os projetos de Deus para a sua vida? O que você tem feito? O que você tem colocado? Onde tem sido Deus colocado em sua agenda? Fazemos projetos pessoais todo o tempo, profissionais, educacionais. Nós queremos conforto, buscamos sim o bem-estar da nossa família. Isso não é ruim, isso é correto, mas é preciso que na nossa agenda tenha um espaço para Deus, em que possamos parar para pensar se nós estamos realmente cumprindo os propósitos de Deus. Jesus, com 33 anos, na cruz, dá um brado dizendo: está consumado, está feito. Parece que a sua afirmação, ele vai dizer que ele cumpriu a missão. Ele vai deixar com essa frase que o seu ministério estava chegando ao fim, e aquilo para o qual ele foi designado estava assim feito, estava assim consumado. Pode parecer dramático e injusto, um jovem de 33 anos, o Filho de Deus, o próprio Deus, que viveu entre nós, que teve um pai, que teve uma mãe, apesar de ser vindo do Espírito Santo, gerado no ventre da Maria, ele foi alguém, esteve junto com seu pai, foi educado, e teve um tempo em que ele se perdeu da sua mãe com 12 anos de idade, e a sua mãe o procurou. Ele estava no meio dos escribas e fariseus, estudando a lei, e ele disse: eu vim para os assuntos e negócios do meu pai. E ali Jesus, já pequeno, já estava exercendo o seu ministério, e já estava cumprindo a sua missão, o seu propósito. É claro que Jesus, após morrer, ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, e nós podemos ver que ele cumpre a missão de Deus Pai, mas o que nos chama a atenção é que está consumado, nos passa a visão de que tudo que tinha que ter sido feito, se fez. Tudo aquilo que foi planejado e colocado na pauta, se cumpriu.
Ele viveu e colocou na sua vida um propósito, e ele cumpriu esse propósito. Foi tentado no deserto, por várias vezes na cruz, blasfemaram dele dizendo: tu não é o Cristo que salvaste a muitos, salva-se a ti e a nós também. Desce da cruz. Foi desafiado todo o tempo, mas submisso ele esteve para cumprir o seu papel. A palavra que Jesus pronuncia em grego quer dizer tetelestai, que quer dizer acabou. O brado de Jesus, nesse verbo que significa terminar, completar, realizar, significa a conclusão de tudo que foi o propósito de Cristo para nós. O propósito do Cordeiro que se entregou e que cumpriu a sua missão e que no final da sua carreira fecha a cortina, entrega a chave e diz: acabou, tetelestai. Esse grito é o maior grito para nós como cristãos, porque se Jesus não sobe a cruz, se ele não cumpre o seu ministério, toda a humanidade ainda estaria condenada, não haveria salvação para mim, para você. A vida dele, ao se encerrar, trouxe para nós a vitória do cristianismo, porque o cristianismo está baseado na cruz de Cristo. Não há nenhuma outra mensagem a ser pregada no púlpito de uma igreja, a não ser que o Cordeiro de Deus se entregou para que o mundo fosse alcançado. É claro que desfrutamos das bênçãos materiais e oramos para conforto, para sucesso, para cura, mas independente da cura, ou independente que a morte chegue mais cedo ou mais tarde, a vitória do mundo cristão e da fé cristã está alicerçada nesse brado que diz: está consumado, está feito, acabou, não há mais nada a se fazer, se realizou, terminou, está completo. E agora nós precisamos pensar nessa noite de uma forma bem objetiva, o que essa frase significa para nós. O que essa frase, nós podemos analisar a vida de Jesus e pensar um pouco o que isso significa para mim e para você. E a primeira coisa que nós podemos pensar nessa noite é que o seu sofrimento acabou. A vida de Jesus foi marcada por momentos de dificuldade. Se os irmãos lembrarem muito bem, o seu nascimento foi numa manjedoura, não teve conforto, não teve um hotel, não teve uma pediatra, não teve um lençol limpinho, não teve um local para colocar a criança adequado, foi no meio dos animais. E depois seus pais tiveram que fugir para um país estrangeiro. O ministério de Jesus foi marcado por dificuldades. Com 12 anos ele se perde no templo, e ele diz que estava tratando os negócios do seu pai. Você vai ver isso em Lucas capítulo 2, versículo 49. Você também vai observar que, diante dessas dificuldades, Jesus é traído pelo um dos seus discípulos. O beijo leva ele à condenação. Perseguido por líderes religiosos, perseguido por todos aqueles que eram contra o seu ministério, Jesus não teve uma vida muito fácil. Foi perseguido, muitas vezes teve que se afastar, e ao ser preso, sofreu uma das maiores torturas que um ser humano pode sofrer. Colocaram nele uma coroa de espinhos, bateram em sua cabeça, cuspiram em seu rosto, desfilou pela cidade com uma cruz pesada, abaixo de chicote. E o chicote de Roma, como nós já falamos aqui, era um chicote tremendamente agressivo, porque além de ter na ponta bolas de ferro, durante o tamanho do chicote havia pedaço de osso, para que quando o chicote batesse nas costas de alguém, além da bola de ferro bater para quebrar, tinha também que arrancar a carne. Foi uma violência extrema e explícita, para que todos pudessem ver, para regozijo de muitos que ali estavam. Foi torturado, carregou nos seus ombros a cruz, furaram as suas mãos, os seus pés. E agora na cruz ele vai dizer, com uma palavra que mexe com o nosso coração, ele diz: tetelestai, está consumado, está feito, acabou o sofrimento, acabou a dor. Mas quando nós olhamos para essa dor, nós vemos que também essa vitória que Jesus Cristo teve na cruz foi transportada para nós. Felizmente, esse sofrimento que havia chegado ao fim é o sofrimento de muitos de nós ainda hoje. Nós recebemos a cura, recebemos o milagre, portas se abrem para nós, recebemos o conforto do Espírito Santo e muitas vezes o próprio livramento. É porque o Cristo da cruz trouxe para nós a libertação, não só uma libertação da salvação, mas nos trouxe também uma paz sobre o nosso coração.
E essa paz e esse alívio de poder dizer, está consumado, acabou, nós ainda podemos dizer, ao sofrimento emocional, podemos dizer, acabou para o vazio da alma, podemos dizer, acabou para o sofrimento físico, porque quando Jesus intervém na cura, Ele faz o milagre acontecer para a glória do seu nome. Nós podemos dizer, acabou quando há uma crise instituída dentro da família e o inimigo trabalha para tentar trazer divisão, e o Espírito Santo de Deus vem e restaura, o Espírito Santo vem e transforma, o Espírito Santo vem e muda, o Espírito Santo vem e coloca um sorriso onde há choro, o Espírito Santo vem e traz a alegria onde há tristeza, o Espírito Santo de Deus vem e traz o alívio da droga, do vício, da dependência química, porque tudo isso acabou na cruz do Calvário. E nós podemos ler isso em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, louvado seja Deus, e as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por nossas causas e nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Está consumado, está feito, acabou. Jesus levou na cruz o peso que estava sobre nós e nos deu a vitória através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E você nessa noite pode se alegrar e dizer: acabou o cativeiro, acabou o sofrimento, acabou a humilhação, acabou a dor, porque Ele ouve a nossa oração, Ele atende o clamor do seu povo, e Ele é o Deus que levou sobre si, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O que nós aprendemos com essa palavra, está consumado? Aprendemos também que o sacrifício está consumado. Na época do Antigo Testamento, o povo queria saber quando ia terminar o sacrifício. No Velho Testamento, o sacerdote levava diante do altar o animal e ali colocava os pecados do povo sobre o animal e o degolava. O sacrifício desse animal era como se o povo estivesse sendo absorvido dos seus pecados. Infelizmente, o povo voltava a pecar e o sacrifício não havia assim, era um sacrifício religioso, mas não era de coração. Cristo foi o último sacrifício, Ele foi o Cordeiro que se entregou por nós. Isso significa que os nossos pecados estão sobre Jesus, não mais sobre o animal, em que o sacerdote depositava no animal os pecados e ali o degolava para que o seu sangue fosse aspergido e houvesse remissão de pecados. Jesus foi o último sacrifício, e hoje nós podemos dizer que somos livres para a glória de Deus. O pecado ainda existe dentro de nós, porque somos pecadores, mas o pecado ainda não nos domina, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Eu posso dizer nessa noite que sou salvo, não pelo merecimento, não porque eu faço, não porque eu sou, mas sim porque Ele fez, porque Ele realizou, porque Ele se entregou. E isso é maravilhoso, porque não há acepção de pessoas. Todos nós aqui somos pecadores, aqui não há bonzinho, nem malzinho, aqui não há pior e melhor, todos somos iguais, e a palavra de Deus nos diz que todos nós estávamos condenados à morte, mas o Cordeiro que se entregou na cruz, Ele disse: acabou o sacrifício, você não precisa subir a escada para pagar nenhum pecado, você não precisa caminhar daqui para nenhuma outra cidade para ter remissão de pecados. Você não precisa fazer nenhuma penitência, raspar a sua cabeça ou deixar a sua cabeça crescer, ou seu cabelo crescer, porque nenhum outro sacrifício pode substituir o sacrifício da cruz. E quando Ele disse: está feito, acabou o sacrifício, não precisamos mais. E a Bíblia diz que imediatamente o véu do templo se rasgou, e agora nós não precisamos mais de sacerdotes, não precisamos mais de imagens, nós não precisamos mais de santos, nós não precisamos mais de religiosos, nós não precisamos mais de nenhum meio. Todos nós temos acesso a Deus, todos nós falamos com Ele, e Ele fala com nós. E há algo ainda maravilhoso, que no livro de Atos dos Apóstolos diz que o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Ele disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, que do alto seja revestido do poder. E naquele dia o Espírito Santo veio e habitou entre nós, homem carnal, homem pecador, mas a glória de Deus resolveu habitar dentro de nós.
nós, e nós temos hoje, para a glória de Deus, a autoridade de representar o seu nome na terra, anunciando o nome de Jesus, pregando em nome de Jesus, orando em nome de Jesus, curando enfermos em nome de Jesus, expulsando demônios em nome de Jesus, anunciando a palavra da liberdade em nome de Jesus, porque hoje fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não precisamos de animais, não precisamos de sacerdotes, não precisamos de nenhuma outra imagem de escultura, porque Ele cumpriu na cruz do Calvário tudo aquilo que Ele prometeu. Ele disse: acabou, está consumado. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Segundo Romanos capítulo 3, versículo 24, diz o seguinte: sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Esse sacrifício não foi por merecimento, foi graça. Eu não mereci, nem você, mas Ele resolveu nos amar e se entregar na cruz do Calvário. E é por isso, irmãos, que na casa de Deus não há lugar para vaidade. Na casa de Deus não há espaço para vanglórias. Há alguém que morreu porque acreditou em nós. A glória é dele e é por ele que aqui estamos. Dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Nós não tínhamos nenhum direito de estar aqui nessa noite. E por mais que você se ache muito bom, por mais que você se ache um cara excepcional ou uma mulher excepcional, você não tinha o direito de estar aqui nessa noite. Mas você está aqui porque Ele nos deu essa vitória, Ele nos deu essa oportunidade. Acabou, não há mais sacrifício. Terceiro, o que nós aprendemos com essa palavra: está consumado, tetelestai. O pagamento foi feito. Esse brado era a satisfação dada pelo servo ao seu mestre em alguma situação de tarefa. Você mandava, por exemplo, o seu empregado fazer algum serviço, e ao final do serviço ele virava para o seu patrão e em grego ele dizia: tetelestai, acabou, não tenho mais nada a fazer. Quando Jesus pronuncia essa palavra na cruz, o que Ele está passando para todos aqueles que ali estavam é que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e diz o texto que a terra ainda treme e as rochas se partem. E o inimigo de nossa vida, o qual achava que tinha um direito sobre mim, sobre você, ele perdeu esse direito. A Bíblia diz que Ele trouxe para nós vida e vida em abundância. E aquela condenação ao qual o inimigo tinha poder sobre a sua vida, aquela situação em que o inimigo tinha condições de colocar você sobre o cativeiro, levar você cativo, oprimir, te entristecer, essa palavra que diz acabou, está sentenciando o inimigo de nossas almas à derrota. Jesus venceu a cruz, Jesus venceu o inimigo, e a Bíblia diz que há um novo céu e uma nova terra que nos aguarda. E provavelmente você aguarda talvez muita coisa nessa terra, talvez você espere ainda alguma coisa mais a realizar, um sonho, um projeto. Eu digo, vá em frente, continue sonhando, continue correndo atrás, mas algo que talvez o seu sonho possa, por uma dificuldade ou outra, não acontecer. Eu quero te dizer uma coisa: há uma vitória que Jesus garantiu para nós que nenhum inimigo não tira. Há um céu e uma terra aguardando por mim e por você. E mesmo que a morte chegue no dia e na hora que eu não sei, a minha hora e você não sabe a sua, aqueles que se entregaram a Jesus, que entregaram a sua vida ao Cordeiro, que deu a sua vida por cada um de nós, tem essa garantia reservada. É por isso que nós cristãos, nós choramos a separação, mas nós não ficamos desesperados com a morte, porque para nós a morte é o início da nossa vida com Deus. O inimigo que tinha as correntes sobre a humanidade foram quebradas, foram libertas para a glória de Deus Pai, porque Ele nos garantiu a vitória na cruz do Calvário. E eu quero concluir nessa noite essa mensagem a você, meu amigo que está aqui. Se você ainda não recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal, eu recomendo que você faça isso ainda hoje. Eu recomendo a você a olhar essa cruz e ver que alguém lhe entregou a sua vida porque amou você. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário porque Ele se preocupou com você, e que Ele viu que você estava perdido, indo para o matadouro. Ele tomou o seu lugar, para que você tivesse vida, para que você pudesse viver, e ficasse longe da eternidade, afastada de Deus. Ele disse: está consumado, está feito, acabou, porque não existe mais nada que te impeça você de chegar a Deus.
Não há nada que te impeça mais de você chegar, ou nenhuma barreira que possa impedir você de chegar à salvação, porque a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Há muitos que talvez fiquem com o seu coração amedrontado: pastor, o meu passado é sombrio, pastor, a minha vida está embaraçada, a minha vida está em dificuldades, pastor, eu não sei o que eu faço, porque amanhã eu preciso ainda ajeitar algumas coisas para mim talvez começar a seguir. Eu quero dizer para você, meu amigo, isso é tudo uma bobagem. Jesus na cruz, no meio de dois ladrões, havia um ladrão naquele momento que olha para ele e diz: lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e não imputou a ele nenhuma acusação. Jesus não disse: você não merece, porque você já roubou, porque você já furtou, porque você já matou. Jesus não fez isso. Jesus olhou para aquele homem, olhou para o seu coração, não apontou nenhum dedo para aquele homem, olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quero dizer a você nessa noite, meu amigo, o céu é para você. O céu é para você. Foi preparado por você. Ele morreu por você. Ele entregou a sua vida para que você tivesse vida e tivesse em abundância. Que amor é esse? Que entrega a sua vida para que o perdido, aquele que está desacreditado, aquele que talvez viva as mazelas desse mundo, receba a salvação. E é por isso que nós cristãos, nós pregamos para todos, em todos os lugares, em todas as condições, em todos os meios possíveis, porque o céu é a porta aberta, garantida na cruz do Calvário, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E não há mais gentil, não há mais grego, não há mais homem, mulher, não há mais negro nem branco, não há nenhum estrangeiro, todos têm um direito a herdar esse céu. Eu quero terminar essa palavra nessa noite, dizendo a você: está consumado. Se você nessa noite decidir entregar o seu coração a Jesus, pode ter certeza que a sua vida irá mudar, porque Ele diz: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Acabou o cativeiro, acabou o sofrimento, acabou a angústia, acabou as prisões, acabou a feitiçaria, acabou a prostituição, acabou o pecado, acabou o que te entristece. Mas é necessário nessa noite que você entregue seu coração a Jesus, para que Ele possa, assim como Ele fez na cruz, fazer a sua vida ter um propósito e ter um sentido. Que o Senhor assim nos abençoe. Convido a todos que você feche seus olhos. E eu quero fazer um convite nessa noite a você que nos visita. Eu não posso sair daqui nessa noite sem te dar essa oportunidade. Eu creio que Deus, Ele sempre tem um projeto para nós. Nada é por acaso, nada é coincidência. Eu creio que há oportunidades que Ele nos dá para que a nossa vida mude. Eu quero convidar você, meu amado amigo que está aqui nessa noite, que se você está afastado do caminho do Senhor, desviado, que você por um acaso ainda não entregou o seu coração a Jesus, e você tem algumas dificuldades, eu quero dizer que nesta hora você não olhe para as suas dificuldades, olhe para esse amor que se entregou na cruz por você. E se você tem esse desejo de conhecer um pouco mais a Jesus, que tem esse desejo de um pouco mais se aproximar do caminho da cruz e de aprender um pouco mais, eu quero te dar a oportunidade nessa noite, aonde você está, apenas um gesto de suas mãos. Ao levantar as suas mãos, eu quero orar por você aonde você está.